Oi, essa é a segunda parte do vídeo Flúor ou Cúrcuma, reflexões metodológicas. Essa é uma discussão que a gente faz no primeiro dia da disciplina de metodologia científica da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia. Quem não assistiu a primeira parte do vídeo, assista. Eu vou fazer uma recapitulação rápida, mas é bom ir lá e assistir. No último vídeo, eu apresentei 2 posts no Facebook, uma postagem no blog de Bela Gil, em que ela defende que as pessoas escovem os dentes com cúrcuma e não com creme dental com flúor. Então, esse tema é legal para pensar uma série de coisas. Uma das coisas que a gente pode pensar é como o conhecimento é construído. E para ajudar essas reflexões, eu recomendo o primeiro capítulo de cada um desses livros. Um livro se chama Metodologia Científica, da Marina Marconi, da Eva Lacatus, e o outro se chama A Construção do Saber, de Christian Laville e Jean Dion. Então, são livros básicos de metodologia, basta ler o primeiro capítulo de cada um deles. Vai ajudar muito a entender por que Bela Gil argumenta daquela forma, tá bom? Recomendo mesmo. Esse aqui é mais que uma recomendação, é um artigo que a gente usa mesmo na disciplina, nesse semestre, né? 2020.1. A Ciência como Forma de Conhecimento é uma revista de acesso aberto, é fácil de pegar, e é publicado por Carlos Alberto Ávila Araújo, ele que escreveu. Então, são 2 leituras legais, né, aquelas 2 primeiras e mais essa, para vocês pensarem sobre isso, formas de conhecimento, por que determinados argumentos são utilizados. Vou agora falar de um outro tipo de conhecimento, ou um outro tipo de busca de conhecimento, de investigação. Vou falar de jornalismo. A gente sabe que não é a mesma coisa fazer uma investigação científica e fazer jornalismo. De forma alguma, quero que vocês compreendam como se fosse a mesma coisa. Mas vamos fazer analogias, certo? Eu falei que houve muita repercussão dos posts de Bela Gil e vários jornais trataram do assunto. Eu selecionei 2 porque são muito interessantes para a gente pensar metodologia científica como analogia, tá bom, gente? Então, um deles foi publicado na Folha de São Paulo. F5 testou a dica polêmica de Bela Gil, pó de cúrcuma para escovar os dentes. A pessoa que publicou foi Anaí Martinho. Então, vou deixar o link na descrição e, de forma bem resumida, essa pessoa escovou os dentes, os próprios dentes com cúrcuma, notou que algumas coisas aconteciam e depois entrevistou um dentista. Então, essa é a forma como ela, né, abordou a questão. E esse aqui foi publicado no BuzzFeed. Estudos citados por Bela Gil não recomendam cúrcuma para escovar os dentes. Foi publicado por Rafael Capanema. Então ele fez uma coisa bem simples. Ele clicou naqueles links que Bela Gil colocava no final do seu post e leu o que tinha escrito ali. O resultado vocês já estão vendo na própria manchete, né? Ele vê que não há uma coincidência entre o que é dito nos artigos e o que Bela Gil colocou no post dela. Mas leiam essas 2 matérias, porque com isso a gente pode pensar o seguinte: os 2 jornalistas buscaram averiguar a confiabilidade da dica postada no Facebook. E eu pergunto, isso aí vocês anotam no caderno e a gente discute depois. Que estratégias cada um usou? Se vocês fossem dar um nome para essa estratégia, vamos botar aspas no método, que nome vocês dariam? E se a gente fosse pensar que existem vantagens e existem desvantagens, como é que vantagens você encontra, que desvantagens você observa, tá bom? Então, quero que vocês pensem nisso, anotem no caderno, alguma coisa assim. Só que eu também vou apresentar 2 artigos acadêmicos, tá bom? E eles são muito úteis. Eles foram selecionados porque eles são extremamente didáticos. E durante toda a disciplina eu gosto sempre de voltar a eles. Eles ajudam a gente a tratar dessa questão,
mas eles não são muito atuais. Então, eu faço essa ressalva, já tem um tempo de publicação, ok? Mas eles valem muito a pena. Porque toda vez que a gente lê alguma coisa que foi publicada há bastante tempo, a gente tem que levar isso em consideração, tá bom? Então, esse aí é avaliação da eficácia de extratos de... Aí tem 4 plantas, né? Então, são 4 plantas, uma delas é a cúrcuma. Esses extratos, elas são avaliadas no controle do crescimento das bactérias da placa bacteriana, um estudo in vitro, tá certo? Então, as autoras são Marilene Buffon, Maria Lúcia Lima, Isabel Galarda e Laura Cogo. A referência desse artigo é desse jeito, tá? No formato ABNT. Eu coloquei colorido para vocês identificarem os diferentes pedaços, elementos pelos quais uma referência é feita, né? Eu perguntei lá no grupo da Liga Acadêmica Odontologia em Saúde Coletiva que assunto o pessoal queria que eu falasse no próximo vídeo. E Thaís falou assim, fala de normas ABNT. Então tá aí, normas ABNT, tô dando um exemplo de norma ABNT. Se a gente fosse pensar isso como um formato, tá aqui, né, uma regrinha de como é feito. Vocês podem dar um print nessa tela aí, porque vocês vão precisar um dia. O outro artigo que eu quero que vocês deem uma lida se chama Cárie dentária e flúor, uma relação do século XX, de Paulo Capel Narvai. Esse aí eu não vou dar as referências, vou dar só os elementos, porque como vocês já têm o print daquele anterior, vocês vão conseguir fazer a referência desse artigo aí, ó. É uma coisa que vocês já vão aprender agora. E se tiverem alguma dúvida, é muito simples. É só consultar a norma ABNT, a mais recente é de 2018. Então, essa aí é a norma 6.023 de 2018. Esses 2 artigos devem ser lidos em conjunto, porque aquela pergunta que eu fiz, vocês só vão conseguir falar alguma coisa se lerem os 2. Vocês perceberam que um fala de cúrcuma e outros extratos vegetais, e o outro fala de flúor, tanto na água, creme dental, etc, etc. Então, vocês têm que ler os 2 para chegar a algum tipo de conclusão. Cada um sozinho não vai dar nenhuma resposta completa, certo? Então, é importante que vocês utilizem esses artigos e localizem quais são as informações que estão presentes nesses artigos aí, que ajudam no debate sobre o uso de cúrcuma em substituição ao creme dental fluoretado. A pergunta que eu faço para vocês é, realmente deve-se aconselhar as pessoas a trocar o creme dental fluoretado por cúrcuma? A pergunta é essa e eu quero que vocês respondam com base nesses 2 artigos. E outra, como você descreveria o método adotado em cada artigo? Vai ter um momento que a gente vai discutir os tipos de pesquisa, então daí a gente volta a esses 2 artigos. E para finalizar, fica aí o convite, para quem estiver assistindo esse vídeo antes do dia 30 de março de 2020, vai ter uma live exatamente sobre esses 2 artigos, né, de Buffon e colegas e de Narvai, que a gente vai discutir dentifrícios com flúor versus escovação com cúrcuma. Então, se vocês assistirem este vídeo e lerem os artigos antes da realização dessa live que vai ser lá no Instagram, participem, porque é um joguinho bem legal. Na verdade, não é eu falando, é um joguinho de perguntas e respostas. Então, até o próximo vídeo.